Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou apresentar o Entity Framework Core Power Tools. O Entity Framework Core Power Tools é uma extensão do Visual Studio que adiciona diversas funcionalidades que nós podemos usar com o Entity Framework Core, incluindo a versão 5 que foi lançada agora recentemente em nossas aplicações. Eu já apresentei esta ferramenta em meu artigo, eu vou abrir aqui no Google, se você googar Macorati EF Power Tools, eu já publiquei um artigo no meu site macorati.net apresentando os recursos dessa ferramenta. Então hoje eu vou mostrar como utilizar essa ferramenta e eu vou usar o Entity Framework Core 5. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019 com o projeto console do tipo NetCore criado. Esse projeto, ó, eu vou editar o arquivo de projeto, ele já está no ambiente do Net 5. Net 5.0. E a primeira coisa que eu vou mostrar é como instalar a ferramenta no seu ambiente. Basta vir aqui ó, no Visual Studio no menu Extensions e selecionar Managing Extensions. E aqui ele vai te abrir uma janela de opções e aqui você vai mandar procurar EF Core Tools. Ele vai localizar, aqui no meu caso ela já está instalada. Note que ele está com essa marca verdinha aqui. Mas se não tiver, você vai selecionar, clicar em Download. Aí será feito o download e o pacote será instalado quando todas as janelas do Visual Studio forem fechadas. No meu ambiente ele já está instalado. Então você marca, clica em Download e fecha a janela. E aí, depois que você fechar o Visual Studio e abrir novamente, ele vai instalar a ferramenta no seu ambiente. E aí nós já poderemos usar essa ferramenta. Então aqui no meu caso, ó, eu tenho uma aplicação console, onde eu vou mostrar uma das opções de utilização do Entity Framework Core Power Tools. Então aqui, se eu clicar com o botão direito aqui ó, sobre o meu arquivo de projeto, eu vou ver a opção aqui, ó, Entity Framework Core Power Tools. Deixa eu trazer mais para cá, olha. E observe as opções que eu tenho aqui, ó. Reverse Engineer. Então eu vou ter aqui, ó, as opções para fazer a engenharia reversa, aonde eu vou gerar as minhas classes pouco, DB Context derivado, o mapeamento Codefice para os bancos de dados que podem ser o SQL Server, o SQLite, o PostgreSQL, o MySQL e o SQL Server Compact. Eu tenho também uma opção que está em preview, que é o Migrations Tool, que vai permitir acompanhar e gerenciar as minhas migrações usando uma ferramenta gráfica. Eu tenho a opção também para adicionar o diagrama do modelo DBContext, que vai adicionar um gráfico do DGML no seu modelo DBContext. Eu tenho a opção para ver o modelo DBContext DDL, SQL, que permite ver o script SQL Create do seu modelo DBContext. Eu posso visualizar o DBContext como um debug view, onde eu vou ver os relacionamentos expressos no modo texto. Posso incluir aqui ó, um método de extensão as DGML, que vai adicionar um método para gerar um gráfico do Direct Graph Markup Language no seu ambiente. E posso visualizar o esquema do banco de dados como um gráfico. Então eu vou usar essa opção, eu vou fazer a engenharia reversa. Para fazer isso, eu vou selecionar aqui um banco de dados, que no meu caso, olha, eu vou selecionar aqui a opção View e vou mostrar no meu ambiente, que eu já tenho aqui ó, no Server Explorer, eu já tenho algumas conexões no meu ambiente. Então eu vou fazer a engenharia reversa do banco de dados Northwind, que é muito conhecido. Olha aqui as tabelas que ele tem nesse banco de dados. Eu tenho views também e eu tenho história de procedures também. Então eu vou fazer engenharia reversa desse banco de dados. Vou gerar o meu modelo de entidades, as minhas classes poucos, vou gerar o DBContext, vou criar string de conexão. Você vai ver que essa ferramenta Power Tools vai fazer isso para mim. Então aqui ó, eu vou iniciar, eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar EF Core Power Tools e vou marcar Reverse Engineering. Observe que ele me dá uma janela Choose Database Connection, onde ele já identifica as conexões que eu tenho aqui no meu ambiente. Se eu vim aqui ó, no Server Explorer, você vai ver que essas conexões que eu tenho aqui no Server Explorer, ó, ele já identificou e ele vai exibir para mim. Então eu vou repetir aqui para visualizar, olha. Então aqui eu posso escolher, eu vou escolher Northwind. Então aqui ele vai permitir filtrar esquemas e usar o F-Core 5. Eu vou marcar essa opção e vou clicar em OK, olha. Se você quiser incluir uma nova conexão, basta você clicar aqui em Add, olha, ele vai abrir a janela e você seleciona aqui o nome do seu servidor e define o banco de dados que você quer utilizar para fazer a engenharia reversa. Então, ó, eu já selecionei o Northwind, vou usar o
EF Core 5, que eu estou no ambiente do .NET 5, e vou clicar em OK. Ele vai me abrir uma janela, olha, onde ele já identificou os objetos e observe que ele identifica as views, ó, ele marca as views com uma tabelinha aqui, um ícone de uma view, e ele identificou as stories de procedures. Ó. Então, se eu quiser gerar tudo isso, basta eu marcar tudo. Eu vou fazer o seguinte, só vou gerar as entidades. Então, ó, categorias, Customer Demo, Customer Demográfica, Customer Employer. Estou selecionando apenas as entidades, os territórios, os detalhes dos pedidos, os pedidos, tem aqui os produtos, as regiões, os fornecedores, os territórios. Pronto, marquei todas as entidades, não selecionei nem as views, nem as stored procedures. Eu vou clicar em OK. Ele vai me abrir uma janela onde eu vou permitir algumas configurações, ó, definir o nome do contexto, o namespace, o caminho das entidades, ó, eu vou gerar as entidades numa pasta models. Aqui eu tenho algumas opções para subnamespace. O dbcontext, eu vou gerar ele numa pasta que ele vai criar com o nome context. Então ele vai criar uma pasta models no meu projeto e vai gerar as entidades aqui. Uma pasta context e vai gerar o arquivo de contexto com esse nome. Eu posso também selecionar, se eu quiser gerar as entidades, o dbcontext somente as entidades. Eu vou gerar os dois. E aqui eu posso pluralizar ou singularizar o nome dos objetos, posso usar o nome das colunas da tabela diretamente do banco de dados. Ó, vou usar aqui os atributos Data Annotation para configurar o modelo, vou incluir a string de conexão no código que eu vou gerar e vou instalar o provedor do Entity Framework Core. Então, eu defini algumas configurações, note que aqui é opcional, opcional e opcional. Eu tenho opções avançadas, olha, como tipos espaciais, pluralizar para o Entity Framework 6, dividir o contexto em classes de configuração, que está em preview. Então, eu vou gerar as minhas entidades e o meu dbcontext e o meu arquivo de contexto fazendo engenharia reversa com essas configurações. Eu vou clicar em OK, olha, e você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, ele vai instalar algum pacote, ó, e já gerou. Note que aqui na pasta context que ele criou, ele gerou o arquivo de contexto que está definido aqui, ó. Observe que eu tenho aqui todas as definições dos dbsets. Aqui, ó, ele gerou a string de conexão, colocou um alerta aqui para mim evitar fazer isso, né? E aqui ele definiu o mapeamento das entidades do modelo, tá vendo? Ó, usando aqui a Fluent API. E aqui, ó, na pasta model, ele gerou todas as tabelas, ó, categorias, ó, note que ele gerou com Data Annotations, tá vendo? Ó, já definiu todas as anotações de dados, os atributos Data Annotation nas entidades. Observe, ó, em todas as entidades. Então tá aqui, olha, o meu contexto, as minhas entidades geradas usando a ferramenta a partir de um banco de dados existente. E agora, apenas para mostrar que isso aqui está funcional, eu vou abrir aqui o meu arquivo Program. Como eu estou no ambiente do .NET 5, eu posso usar o recurso do Top Level Statements e vou definir um código para acessar aqui o meu modelo de identidade. Eu vou dar um use em var, db, vou chamar new, vou colocar o nome do contexto, que é Northwind Context. Aqui eu vou incluir uma referência, olha. Em seguida eu vou criar uma consulta, onde eu vou retornar todos os clientes da tabela Customers. Aqui eu vou ordenar, vou dar um order by, aqui eu preciso incluir uma referência ao link, ó. Vou dar um order by pela cidade, ó. Tenho acesso às propriedades da minha entidade. Estou ordenando os clientes pela cidade e eu vou usar um take aqui para obter os 15 clientes e vou retornar uma lista de clientes. A seguir eu vou dar um for each, vou percorrer essa minha lista de clientes e vou exibir aqui usando a interpolação de string. Vou definir aqui o contact name, vou dar uma tabulação aqui e vou exibir a cidade. E aqui eu vou dar um console read aqui. Pronto, então eu estou usando aqui no arquivo program o novo recurso que eu já mostrei em uma outra aula, que é o Top Level Statement. Eu não preciso definir todo aquele código que é gerado automaticamente pelo template do projeto console. Então eu vou executar e nós vamos ver o resultado aqui, ó, do modelo que eu estou acessando, que foi gerado, olha aqui, ó, o nome dos clientes e os nomes das cidades em ordem alfabética. E para concluir, eu agora vou usar uma outra opção que eu tenho do Entity Framework Core Power Tools, que é adicionar um gráfico DGML do nosso modelo dbcontext das entidades que nós geramos aqui. Quando eu clico nessa opção, olha, ele vai demorar um pouquinho e olha aqui, olha, ele me gerou aqui um arquivo onde eu tenho
um gráfico DGML para o nosso modelo de entidades, definindo aqui os relacionamentos e as entidades aqui, cada uma com uma definição. Então aqui ele está usando o Direct Graph Markup Language, que descreve as informações que são usadas para visualização e para realizar uma análise de complexidade num formato de mapa de código aqui no Visual Studio, que é uma opção bem interessante. Então nós temos essa opção também. E outra opção também que eu vou mostrar é a opção dele gerar aqui ver o modelo como texto no Debug View. Ó, ele vai gerar o modelo de entidade, os relacionamentos, todas as anotações no formato texto. Então são essas as opções que nós podemos usar do Entity Framework Core, que vai facilitar muito a tua vida quando você precisar gerar o modelo de entidades e fazer a engenharia reversa. Até a semana que vem.